Você tem que ir no blog. Você tem que ir no blog na aula de hoje. É, na verdade, no mesmo item, no mesmo link que você entrou para pegar o link da aula. Aí você tem lá frequência e primeira participação na aula. Aí você clica. Não é? Oi? É lá em avaliação? Atividade avaliativa? Não, é lá em cima. Frequência e primeira participação na aula. Professor Tá bom. Caio. Pois não? Depois que você termina o site lá de corrigir lá, ela fica aberta lá mesmo, colocando igual. Eu respondi todas. Ela fica aberta mesmo, mostrando que eu respondi? Você tem que enviar. Você enviou? Apertei para enviar e ela pegou e voltou com o que eu já tinha respondido. Não, então pronto. É só para confirmar a sua resposta, entendeu? Só para você ver que você respondeu. Ah, tá. Então, meninos e meninas, o tema da aula de hoje é uma revisão ainda do segundo bimestre, que é o período varguista e suas contradições. Da onde vem a palavra varguista? Vem justamente da palavra, quem quer falar para mim? Vargas. É de um sujeito chamado Getúlio Vargas, certo? E suas contradições. A emergência da vida urbana e a segregação espacial, ou seja, a vida urbana, que nós estamos aqui falando de época de 1930 por aí, ok? Então, por volta de 1930, então, o Brasil ainda tinha, claro, já tinha muitos municípios, muita gente vivendo na cidade, mas nós ainda estávamos, assim, num contexto meio agrário, meio agrícola por aqui. E aí, no período não tem ninguém aqui para entrar. Ela deve estar com algum link errado lá. Será que... Compartilha com ela lá a página do blog que ela entra, por favor. Ok. Professor, deixa eu te perguntar. Sim. Quem deixar a câmera ligada vai ganhar um bônus? Vai, sim, senhora. Opa. Do jeitinho que eu combinei lá e coloquei lá no blog para nós, né? Então, peraí, que eu vou ver como tem. Então, pessoal, foi então nesse período em que a cidade começou a ser Vitor Eduardo, eu acabei de... O senhor falou comigo? Vitor Eduardo, tá desligar o áudio. Eu acho que o Josias também, tem que desligar o áudio. Vamos todos desligar o áudio e ligar só quando for falar, ok? Para que a coisa fique um pouco legal. Então, gente, nós temos aqui a chegada na cidade e a segregação espacial. Nós temos lugar para pobre, lugar para rico, muito bem separado, né? E as ideias do trabalhismo trazidas pelo Getúlio Vargas. Eu cliquei numa coisa errada aqui, gente, logo eu vou ter que... Tô com medo de travar tudo, mas eu acho que não vai travar, não. Tomara que não. Então, gente, é o seguinte. Vamos, você, então, aqueles que não sabia o nome do moço, aqueles que, por acaso, não conheciam o homem, nós estamos falando do excelentíssimo presidente da República, que foi presidente aqui no Brasil por 2 mandatos, né? Foi 2 vezes presidente aqui no Brasil, que é o Getúlio Vargas. E nós temos essas 2 imagens aí da publicidade desse homem, certo? Todo mundo conhece o Getúlio Vargas, vamos se dizer, que entende um pouco de história do Brasil, e verifica essas 2 imagens. E nós vamos, então, fazer uma discussão e um entendimento dessas 2 imagens aqui na aula de hoje. Alguém, por favor, leia para mim
Abra o áudio, consegue ler essa primeira frase, as leis sociais. Quem vai contribuir com essa aula, por favor? Nessa imagem da esquerda. Por favor. As leis, peraí, professor, que tá na frente. As Oi? leis, deixa a câmera aqui, ó, das pessoas. Ah, tá. Consegue ler? Não dá para ler no final. Eu leio. As leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. Justamente. Então, Valeu. você está vendo, então, leis sociais. O atual governo é quem? É ele. Getúlio Vargas trouxe leis sociais. Então, ele está querendo mostrar para a classe trabalhadora o que ele vem fazer, né? Constituir aí orgulho para os brasileiros. Por favor, a pessoa que pediu para ler o outro, lê, por favor, a segunda aí. Peraí. Concentração trabalhista não explanada no castelo em homenagem ao peraí, pessoal. Benemérito presidente Vargas. Benemérito. Inclusive, nós vamos, então, discutir essa palavra aqui hoje, ok? Faz parte da nossa aula, essa palavra benemérito. Mas aí, já vai dando uma olhada, né? Quem é esse povo aqui que está nessa imagem, né? O que eles representam, o que eles estão fazendo. E aí você vê essas estrelinhas aí, que já fazem parte da faixa presidencial do presidente Vargas. E aí, essa pegada que ele tem na história do governo dele, né? Então, aqueles que não sabiam quando viram a foto lá do Getúlio Vargas, então esse aí, olha lá, o personagem é Getúlio Dornelles Vargas. Ele foi advogado, ele era um militar lá do Rio Grande do Sul, ele foi político, então, do Rio Grande do Sul, ele é brasileiro. Ele liderou uma revolução que nós já estudamos aqui no nono ano. A Revolução de 1930, que ocorreu, então, em 1930, e essa revolução foi aquela que fez uma mudança na nossa história. Nós tínhamos aqui uma chamada República Velha, e agora nós temos um Estado Novo, né? Então, ele criou uma coisa chamada Estado Novo, que desenvolveu-se a partir daí, ok? Então, nós estamos vendo esse ponto em que o último presidente do Estado Velho, né, da República Velha, era o presidente Washington Luiz. E esse Washington Luiz, ele tinha ganhado as eleições no dia 1º de março de 1930. Desculpa, o Washington Luiz, ele era o presidente até 1930. Depois dele, era para ser eleito o Júlio Prestes. Então, o Júlio Prestes teve maioria dos votos em São Paulo, né? Mas o Vargas teve maioria dos votos lá no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. E aí, dentro de um golpe de Estado, né, dentro de uma revolução que ocorreu, lá num conflito entre as oligarquias antigas e as oligarquias novas, então o presidente Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil. E foi por 2 períodos. O primeiro período foi de 1930 até 1915, e ali ele dividiu esse período em 3 períodos, né, um período constitucional, um período por eleição mesmo, e aí depois ele retornou pelas eleições, pelo voto direto, em 1951 e ficou até 1954. Quem não conhecia o Vargas, entre vocês, aqueles que olharam lá, e eu nunca tinha visto esse homem, professor, agora, depois da gente ler esse trechinho aqui, que está falando dele, você já, então, agora relembrou alguma coisa? Alguém gostaria, por favor, de fazer um comentário sobre o que sabe desse presidente Vargas? Eu sei que ele deu as leis trabalhistas, né? E também lutou na Segunda Guerra Mundial.
ele era militar, né? Então, possivelmente, e nessa época ele já estava maduro, então, possivelmente. Eu não sei desse detalhe, não. Enfim. Agora... Professor, pois não. ainda pode falar a informação dele ou vai passar? Pode falar. Tá bom. O que eu me lembro é que o Getúlio Vargas ele era um militar político brasileiro. Ele foi líder da Revolução, se eu não me engano, em 1930, que pôs o fim da República Velha. Isso. Justamente. Isso que eu lembro. Começou um novo tempo, né? Uma nova forma de governar, ou uma nova ideia de mundo brasileiro, né? A partir dele. E aí, vocês lembram lá naquele slide que tinha lá o 1º de maio, não tinha? Olha lá, 1º de maio. Aí a questão lá da concentração trabalhista da esplanada do Castelo, em homenagem ao benemérito presidente Vargas. Então, 1º de maio. Eu gostaria, então, de perguntar se alguém sabe por que há a menção da data 1º de maio. E o que é comemorado nesse dia? Quem gostaria de me responder, por favor? Professor, posso falar? Por favor. O dia 1º de maio foi dia dado como de comemorar o Dia do Trabalhador. Justamente. E por que tem isso na foto do Vargas, será? Hã? E por que será que tem essa data lá na foto do Vargas? Porque ele deu esse dia do trabalhador. Ele criou. Quem está falando? Quem que é a moça que estava falando, gente? Eu, Eduarda. Eduarda, termina e depois os outros rapazes falam. Tá bom. O senhor tinha perguntado por que se comemora o dia 1º de maio. Aí eu falei por causa que é o Dia do Trabalhador. E o senhor perguntou por quê. Eu acho que foi porque o dia que ele quis comemorar o Dia do Trabalho, eu acho que também foi o dia que ele criou uma lei trabalhista. Justamente, né? Então, a pergunta foi justamente no final da sua resposta aí. Que é por que tem essa data lá na foto do cartaz dele, no cartaz dele. Quem é outra pessoa? Vitor, Eduardo, você quer falar? Já falou. Professor, eu acho que foi comemorado também por causa do esforço dele, não? Do esforço que ele fez pela população, eu acho. Você entende, então, que ele fez um grande esforço pela nação. Foi isso, bem isso. É interessante você falar isso. Quem está falando? Matheus Alves, não sei. Matheus, você falar isso porque, na verdade, é essa imagem que querem que fica dele, né? Que ele quis ficar. Se ele impôs isso de alguma forma para que as pessoas entendessem que ele era um cara muito importante, um cara que sem ele o Brasil seria muito ruim, esses pontos aí, ok? Alguém está com o áudio ligado, está fazendo um ruído muito estranho, por favor. Obrigado. Então, nesse sentido, nós temos, então, o que vocês falaram mesmo, está totalmente certo, né? 1º de maio é o Dia dos Trabalhadores ou Dia do Trabalhador, e é uma data que não foi inventada aqui no Brasil, é uma data que tinha uma série de comemorações internacionais que já se fazia alusão ao Dia do Trabalhador em 1º de maio, e o Getúlio Vargas ele trouxe essa data aqui para o Brasil também, entendeu? Então, ele escolheu essa data para quê? Para colocar em vigor a consolidação das leis trabalhistas, que é a chamada CLT, entendeu? Então, foi colocado aqui no Brasil, imposto por ele, e em 1º de maio, essas leis. Então, essa que seria a data que se refere a essa questão, ok? Agora, nós vamos discutir sobre aquela frase que eu não peguei o nome da pessoa que leu. Quem foi a primeira pessoa que leu o texto para a gente lá? Primeiro cartaz? Foi eu, Stephanie. Stephanie, então. Essa frase que você tinha lido lá, que fala das leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras. Deve constituir um motivo de orgulho para os brasileiros.
Eu queria perguntar se alguém aqui poderia me falar o que significa lei social? O que faz de uma lei ser social? Alguém sabe me dizer isso? Uma lei que envolve a sociedade? Sim, sim. É a lei da sociedade, sim. Mas aí ela tem que ter uma característica um pouco mais específica. Professor, Você falou, né? seria uma aprovar? educação. Pode falar, professor? Comportamentos também. Quem está falando? Fala para mim o nome. Quem o senhor quer saber? Você, Eduardo Vitório do Nono C. Eduarda. O que seria, então? Eu acho que seria a educação de um dos direitos dos trabalhadores sociais, que garantia pela Constituição Federal, eu acho. Não, é isso mesmo. Você está falando já, na verdade, a resposta completa. Eu fiz só uma primeira parte da pergunta ainda, né? Mas tudo bem. Desculpa. É isso mesmo a resposta, né? Mas é essa coisa. O que é o social? Entendeu? O que é um programa social? Um programa que ajuda, igual o Vitor falou aí, ajuda a sociedade. Mas não é a sociedade de modo geral. É a sociedade que mais precisa. Entendeu? Aquelas Então, pessoas que não têm condições, né? justamente. Aí tem uma lei social, uma lei que vai amparar essas pessoas, ou uma lei que vai dar condições para essas pessoas, condições melhores para essas pessoas. Entendeu? Então, as pessoas que o Vargas escolheu para fazer leis sociais seriam, então, os trabalhadores. E o que é sinônimo de trabalhador? Quase que é o mais pobre, né? Aqueles que são pobres. E aí, nesse ponto, eu espero que fique claro para todos vocês. Entendeu? Que esse ponto aqui, leis sociais, que o atual governo, por iniciativa própria, ou seja, nenhum outro governo fez, e porque o governo quis fazer, ele ampara quem? O que está aí no texto? Que é professor? Classes trabalhadoras. Essas leis sociais amparam como acabou de dizer, Trabalhadoras. as classes trabalhadoras, né? Aqueles que mais precisam de leis sociais são os trabalhadores. Porque os outros já têm a empresa, os outros já são ricos, já têm a fazenda, né? Já são ricos aí. Os trabalhadores normalmente não têm nada, então eles precisam das leis para ajudá-los nesse sentido. Esse que foi o slogan, gente. Quando o Getúlio Vargas falou isso, quando ele fez isso, imagina o tanto de brasileiro que não ficou louquinho pelo Vargas. Achando que ele era o Deus aqui na Terra, aquele que fez todo o esforço para melhorar todas as condições dos brasileiros, entendeu? Então foi justamente esse ponto que fez com que ele enchesse a bola do Vargas bem cheia mesmo, não é? Certo? E aí... Encheram mais a bola do Vargas que do Bolsonaro. Então, e aí, olha, aí nós já comentamos, né, o que a propaganda do cartaz está defendendo, né? Nós já acabamos de comentar aqui, mas alguém poderia comentar aí o que ela está defendendo? Por que essa propaganda que está nesse cartaz está dizendo? Fala o nome, por favor, tá? Porque a gente não consegue ver aqui todos os rostos. Tá bom. Professor, posso falar? Por favor. Eu sou Eduardo do Nono C. Eu acho que ele está defendendo e está falando sobre as classes trabalhadoras e que os brasileiros eles têm um motivo de construir algo e ter orgulho do que eles podem ter no futuro. Justamente. Mais alguém gostaria de comentar? É isso mesmo, né? Então, são esses pontos aí, olha o cartaz, mais uma vez, né? Você está vendo a minha tela, né? O que tem aqui, gente, aí agora eu gostaria de tratar com vocês duas palavras chaves para que vocês pudessem lembrar dessas palavras. Então, o quê? Tem a ideologia, ou seja, a imposição de uma ideia. Que ideia? Populista. Uma pessoa popular é uma pessoa conhecida por todos. E tão engraçado, gente, foi isso aí. O que aconteceu? Uma aula dessa, por exemplo, acaba fazendo com que o Getúlio Vargas fique o quê? Mais popular. Para que tenha menos pessoas no futuro que vê a foto dele e não saiba quem é esse homem. Entendeu? Então, uma aula como essa acaba fazendo isso. A gente faz isso com pessoas que são importantes ou aquelas que impõem a importância delas ao longo da história, né? Então, são ideologias populistas. Você está falando, olha, gente, o próprio governo, esse atual governo, ele está fazendo bem demais para o povo. Vocês têm que ter orgulho desse governo.
E aí colocando essas ideias para o povo, e o povo acaba, então, aceitando essas ideias sem nem perceber. Isso é uma ideologia. E outra ideologia é a ideologia trabalhista, né? Então, ou seja, um governo é um sujeito que apoia os trabalhadores, apoia a classe trabalhista e fez, inclusive, leis para que essa classe seja mais beneficiada, né? Leis sociais. Qualquer dúvida, vocês sabem muito bem que é só perguntar, só abrir o áudio e falar, tá? Eu estou percebendo que tem gente com o áudio aberto ainda e está até atrapalhando, mas pode falar. Amanda, quer falar? Uhum. O O Bolsa Família teve uma ideia de Getúlio Vargas ou do PT? Como é que é? O Bolsa Família. Na Bolsa Família, na verdade, a história de fato da Bolsa Família, ela começou no governo do chamado Fernando Henrique Cardoso. Ele tinha uma secretária da Fazenda chamada Zélia Cardoso, né? E ela fez esse programa Bolsa Família lá. Só que ele foi implantado e se tornou de fato Bolsa Família, já era no governo do PT. Mas já existia lá um tal de renda cidadã, se eu não me engano, que aí dava, então, as cestas básicas ou dava valores para o pessoal mais pobres ter esse acesso. Mas aí no governo do PT aumentou bastante, né? Aumentou bastante a Bolsa Família. E está mantida até hoje, né? No governo Bolsonaro continua do mesmo jeito. Ok? Então, vamos olhar o outro cartaz agora, discutir, né? Ah, tá. Só uma coisa assim mais sobre esse primeiro cartaz que nós estamos falando aqui. Ela incita, né? Ela motiva, essa frase leva com que os trabalhadores reconheçam o esforço do governo. E aí eu não lembro quem falou aí, né? Que o Vargas fez muito esforço, né? Então, ou seja, é justamente isso que ele quer que as pessoas entendam, ou que as pessoas aceitem, que ele foi um cara muito esforçado pelo Brasil, e ele fez o quê? Melhorias nas condições de trabalho, certo? Para que as reivindicações mostrem a importância do trabalho do trabalhador. Gente. Foi eu que falei, professor. Eu quem? Por favor, o nome? Matheus. Matheus, justamente, Matheus. Que bom, obrigado. Aí, o que acontece? No ano passado, há 2 anos atrás, um pouco mais, em 2017, tá? 2017 tinha uma lei em que dá uma certa estabilidade para as pessoas trabalharem. Aí foi feita uma reforma trabalhista. Então, muita gente foi desempregado, uma coisa assim, para fazer essa reforma, para que as relações de trabalho, quase todas elas, gente, é mediada por um sindicato. Ou seja, eu sou professor, eu sou filiado ao sindicato dos professores. Quem vai me contratar, se quiser fazer uma regra lá, olha, Caio, eu vou pagar um salário para você só de tanto. Mas existe um salário mínimo para o professor. Esse salário mínimo vem da lei. E aí, na nova lei trabalhista de 2017, fez com que o salário das pessoas fosse definido pelo acordo entre o patrão e o empregado. Entendeu? Então, tirou a ideia do salário mínimo, por exemplo. E isso foi uma coisa que estava lá na lei trabalhista do Vargas, que é o salário mínimo, que ele foi, então, alterado nessa nova lei trabalhista. Uma nova lei que alterou agora, por exemplo, é a questão da aposentadoria. Vocês sabiam que as professoras, aquelas que trabalhavam só na sala de aula a vida toda, com 25 anos elas podiam aposentar, depois de trabalhar, e se elas tivessem 50 anos de idade e 25 anos de serviço, elas podiam aposentar. Os homens, 25 anos de serviço e 55 de idade. A nova lei, no ano passado, mudou a ponto que agora qualquer um só pode aposentar com 60 anos de idade. Entendeu? Então, ou seja, tinha muitas professoras que com 50 aposentaria, agora ela vai ter que trabalhar mais 10 anos até ela poder se aposentar. Entendeu? Então, ou seja, são mudanças na lei que vão totalmente contrárias a essa ideia aqui. Eu não estou falando que essas leis aqui eram as melhores do mundo, não, tá? Só estou falando que tinha essas ideias aqui de condições de trabalhador e que, historicamente, há 3 anos atrás, nós temos mudando essas leis aqui no Brasil a ponto das pessoas não terem mais as mesmas leis que tinham antes. Eu não sei se vocês estão acompanhando essa questão aí, se vocês têm pais e mães trabalhadores que trabalham por carteira assinada, essas coisas assim, se estão vivendo esses pontos, certo? E aí, então está dentro do contexto aqui dessa imagem. Agora,
de novo, né, vocês já responderam, mas por que utiliza-se a palavra benemérito? Por que esse cara é chamado de benemérito? Alguém já conhece o significado da palavra benemérito? Eu acho que é uma palavra estranha, diferente do nosso vocabulário. Então, eu já coloquei aqui. Alguém que está conseguindo ler direitinho aí, lê para mim, por favor, aí, o que significa benemérito? Benemérito significa alguém que é digno de honrarias e homenagens. Essas palavras foi muito usada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda para enaltecer o governo e as ações do presidente Vargas. Justamente. Entendeu? Então, ele criou esse departamento de imprensa e propaganda para ele, para que as pessoas lembrassem dele. E aí você tem, eu acho que história de presidente nenhum no Brasil, nós temos tanta imagem à disposição aí. E sabe, é claro que hoje em dia temos mais recursos, estou falando dos mais antigos, né? Então ele fez todo esse processo, olha, digno de honrarias, tem que honrar esse homem, tem que homenagear esse homem. Ele é um benemérito, ele tem ali todo o direito e todo o bem para ele, né? Então é o presidente Vargas. Entendeu? Como que é a coisa? Nós temos duas... Sim. Agora que você falou desse cara aí, eu me lembro que o meu avô, ele já trabalhou para ele. Sério? Bom, mãe. Trabalhou para ele como político ou como em algum serviço mesmo? Serviço, ele era o motorista dele. Sério? Que chique. Muito interessante. Seu avô deve ter quanto que idade hoje? Não lembro agora, assim, de cabeça. Sei. Pessoal, nós temos Enfim, nós temos duas coisas para fazer. Tem uma tarefa de casa, né, que eu vou pôr essa... Amanhã a gente vai continuar falando do Vargas. Nós vamos falar outros pontos desse mesmo autor, tá? Então tem uma tarefinha para fazer. Deixa eu só confirmar isso aqui. Não, nós só temos uma segunda participação na aula, tá? Então vocês têm que voltar lá no blog, recarregar a página... Que aula que é essa mesmo, que eu agora esqueci? É a aula 59. 59. Vocês precisam voltar lá no blog, certo? Nós já estamos caminhando para encerrar, pessoal. Porque voltar lá no blog, recarregar a página lá, fazer a página abrir mais uma vez lá, né, fechar e abrir de novo, que vai aparecer a segunda participação na aula. Então, quem entrou atrasado, gente, tem que fazer a primeira participação na aula e a segunda participação na aula. E quem já fez a primeira faz agora só a segunda. Então, nós vamos encerrando a aula aqui agora. Vocês podem fazer os comentários, as críticas, os elogios, fique à vontade. Mas volta lá para você fazer a segunda participação na aula, ok? Lá no blog. Tá aparecendo o nome completo de novo, e-mail. Do mesmo jeitinho. Faz tudinho, porque são formulários diferentes, né? Eu tenho que identificar com você depois. A única... Ô, professor, deixa eu só te falar. A única que tem para responder aqui mesmo, que é a tarefa, é a própria. Só não é? É só que lá mesmo, hein? As outras pedem o nome da série, e-mail, nome. Não, isso aí pede tudo também, Matheus. Como assim? É a segunda participação agora, né? Você está entrando na segunda participação, né? Sim. Só porque na segunda participação está aparecendo nome, e-mail, série e a pergunta. Matheus, eu perdi seu áudio. Colocar, uai. Então, já que eu estou colocando... Pessoal, então, lá, né? Faça agora, porque logo eu vou encerrar aquela... Professor, 58. 59. Aula 59. Certo? E nós vamos encerrando por aqui, ok? Amanhã temos aula de novo, a gente vai continuar encerrando o assunto do Vargas para passar para frente, ok? Tá bom. Professor. Pois não?
Eu entrei aqui no site, tá aqui. Aí tá o link que eu usei para entrar nessa aula aqui, aparentemente. E embaixo tem mais duas opções para entrar no link. Você tem que fazer os dois. A primeira participação foi no início da aula. Se você não fez, faz. E a segunda participação é agora. Se você não fez, faz. Entendeu? Entra nos dois. A pergunta tá assim, ó, professor, só para mim afirmar. Sim. Tá assim, qual classe social é essa? Qual classe social está representado na imagem aí? Professor, entendi. Pois não? uma dúvida. Trabalhista e trabalhadora é a mesma coisa ou não? Mesma coisa. Professor, como assim classe social? É tipo. Você ainda pode sair? Existe a classe, por exemplo, existe a classe social dos médicos. Existe a classe social dos ricos. Classe social dos pobres. Classe social dos professores. Classe social dos funcionários. Classe social dos fazendeiros, entendeu? Existem várias classes sociais. Aqueles que se representam na sociedade de alguma forma. Que lindo, eu fiz errado. Eu também mudei uma palavra só, meia palavra e já passou. Eu também errei. Eu achei que era tipo, que podia falar que era uma classe de trabalhadores, que Mas sim, não tem nada errado, não. Não está errado nesse sentido, não, Eduardo. Eu também coloquei classe dos trabalhadores. Então tá errado. Não tá Pode errado. dizer tchau? Pessoal, então tchau, né? Tudo de bom para vocês. Pessoal, peraí, calma aí, professor. Mas você tá falando que ficou errado, meu. Não, preocupa não. Eu